o profeta Jonas, como vocês nunca ouviram, como será abordado nesse post. Por favor, acreditem na qualidade do conteúdo que vai ser exposto para você. Faça esse esforcinho. Vale a pena. E para tornar a matéria interessante, agradável e rica, eu tenho capítulos das Escrituras, são as fontes primárias. Eu tenho vídeos do YouTube para uma posição geográfica da atual área em que se desenrolou esses eventos, e culminando com uma fantástica demonstração de amor do nosso Deus Pai e também Pai de Jesus Cristo, portador do Espírito Santo, e chocantemente negado pela autoridade maior do Vaticano, o que não é surpresa. Então, o conteúdo desse post de hoje vai para a playlist principal desse canal, que é Estudo Bíblico. É a que tem menos post. Por quê? Porque esses posts eu faço inspirado. Inspirado que eu digo, eu estou legal, sinto uma coisa que tem a ver com a importância e a gravidade de um momento que nós vivemos, e eu tenho vontade de dividir isso. Porque tudo que vem de Deus se faz necessário, principalmente quando há requintes de referências para futuros cenários de milênios, o que não é brincadeira. Foge à capacidade do homem. São coisas assim que atestam a veracidade das Escrituras. Então vamos iniciar a abordagem do tema. Pois bem, estamos aqui no Google Earth, então vocês mesmos também podem acessar. Essa linha vermelha representa o local geográfico onde esses eventos se desenvolveram. Então aqui é Jerusalém, e vai nessa linha vermelha até Mossul. Por que Mossul? Porque Mossul era a antiga Nínive, uma cidade que tinha entre 100 a 150 mil habitantes na época, o que era muita coisa, que é bem lá no Gênesis. Então, é esse local. Quanto tem essa distância? Essa distância tem 900 quilômetros aproximadamente. Mas por que eu estou mostrando essa posição geográfica e essa distância? Porque quando o nosso Deus e Pai disse a Jonas, vá lá em Nínive e fala que se eles não se arrependerem em 40 dias, nós vamos ver em detalhes isso, ou seja, vai lá e fala que eles têm que mudar, senão eu vou destruir. E Jonas tinha uma aversão, uma bronca tão grande desse povo, mas tão grande, que ele fez o que em contrapartida? Jonas. Ele saiu daqui, de Jerusalém, deixa eu pôr a medida aqui que fica mais fácil, daqui de Jerusalém, até aqui, na Espanha. Não que ele chegou lá, mas ele comprou a passagem num barco para ir a essa distância. Quer dizer, ele foi na direção contrária que Deus falou, de tanta bronca que ele tinha. E por que ele queria fazer isso? Vamos ver a distância? Olha a distância que ele queria ir aqui. Quase 4.000 quilômetros. Quase 4.000 quilômetros
para não ajudar esse povo de Nínive. Por que ele não queria fazer essa missão de Deus, se recusava a cumpri-la? Porque ele sabia, olha só, o motivo desse post hoje é o tamanho do amor que Deus tem, mesmo para quem não era gentil. Porque quem não tem um conhecimento razoável das Escrituras, imagina que tudo era voltado para os judeus. Realmente os judeus eram o objeto principal dos propósitos de Deus e de seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos deixar o Espírito do Santo de fora desse processo, nesse projeto de Deus. Então o que acontece? Mesmo para os gentios dessa época, um povo sanguinário, terrível, que quando capturava os prisioneiros, cortavam-lhe o nariz, cegavam os prisioneiros e raspavam os cabelos, para que não fugissem. Esse era o povo de Nínive, que era da Assíria. Um dos povos mais cruéis que já existiram. Mas aí o que aconteceu nesse trajeto? Logo na saída, praticamente, Deus provoca uma tempestade que impede que o barco avance. Então o pessoal desse barco chegou a jogar cargas no mar para aliviar o barco, né, de não entrar água e afundá-lo. E cada um rezava ao seu Deus. E isso está registrado aonde? Está registrado em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, até do versículo, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Olha se não é uma situação de filme de cinema, isso aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, que nós vimos no mapa que era quase 900 quilômetros, que era para ele ir. Olha isso, hein? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, que era lá no sul da Espanha, onde nós constatamos quase 4.000 quilômetros. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, que é esse local no sul da Espanha, se bem que não se sabe exato onde é esse local até hoje, mas tudo indica que nessa condição era aí. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus na cabeça dele, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que você tem, né? Que tens, dormiu? Quer dizer, está maluco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Por que Jonas estava tranquilo no meio de tudo isso? Porque ele preferia morrer a ir lá ajudar aquele povo lá que ele tinha ódio e broncas. Então vamos lá. E o mestre do navio, né, depois disso, e diziam cada um a seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, não é que as sortes funcionam. Deus aproveitou a fé equivocada deles para realizar o seu propósito, tanto que depois a fé deles redirecionou para Deus. Como? Então, olha aqui. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Quer dizer,
agora você vai ter que se explicar. O que você fez, né, resumindo? Aí ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O Deus do céu, que o Papa disse antes de ontem aí, que não existe no céu. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, né? E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Por que ele sabia? Porque Deus estava impedindo que ele fosse na direção contrária e não cumprisse o que ele queria. E ele sabia que se jogasse ao mar, Deus ia poupar aqueles homens que não tinham nada a ver, e ele preferia morrer mesmo do que ir para lá. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, quer dizer, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, quer dizer, reconheceram o poder de Deus na questão. Até aí é puro temor. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aí o que aconteceu? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, ou seja, assumiram um compromisso de fé com Deus. Quer dizer, aproveitaram, Deus aproveitou a situação, usou as sortes que eles lançavam para mostrar que ele era o verdadeiro e único Deus. A partir dali, eles já vão ter um conhecimento do que é exato. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Por que um grande peixe aqui, não uma baleia? Porque a palavra usada no hebraico para representar esse animal marinho que engoliu Jonas é apenas uma alusão a um peixe grande. Não fala qual é. Para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Por que 3 dias e 3 noites? E não 2 e 4 ou 6 ou um só? Porque aí já representava, era uma alusão já à morte de Cristo, a transição de Cristo para o seu mundo original, seu domínio original. 3 dias e 3 noites. Mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Então vamos para o próximo capítulo, dizendo como a coisa se desenvolveu para a grande lição de amor de Deus que nós estamos precisando demais nesse momento que estamos. Principalmente quando começa a apostasia profetizada, que é a negação do próprio Deus pelo pseudo-líder máximo da igreja de maior adeptos de cristãos do mundo, que é essa besta que sobe das águas. Pois bem, eu vou adiantar o máximo que eu puder aqui, vou aumentar um pouco para ajudar na visualização, um pouquinho menos aqui. Então tá. Então aqui começa que Deus manda Jonas a Nínive, aí ele começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, olha bem o tamanho da cidade, hein? Ele levou um dia para, acessar as principais ruas, centros de reuniões, etc. E começou a entrar Jonas pela cidade, caminho de um dia, e lembre-se que tinha de 100 a 150 mil habitantes, e as casinhas eram bem compactadas já para a época, né? Era um trabalho, tinha gente, hein? E levantou-se Jonas e Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. 3 dias de caminho. Começou a Jonas entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo:
ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida é uma palavra que, conforme a Bíblia e a tradução, ela tem um contexto um pouco diferente uma da outra, mas todas têm uma coisa em comum: Deus ia destruir tudo. Então vamos lá. Então, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono apavorado e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza, que era um costume quando você queria se humilhar para mostrar arrependimento e expor o seu erro, buscando perdão. E dizendo, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais seriam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, porque uma das coisas que mais se destacava nesse povo é o que eu já disse, a crueldade. E também adoravam divindades, né, que eram desprezadas por Deus. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Aqui, se arrependeu, é uma palavra que tem outras traduções que dão uma outra conotação, como quem quer dizer, achou melhor, entendeu, considerou do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. E por que não o fez? Porque ele não queria fazer. Por isso ele ameaçou. É uma lição tão simples de compreensão do ser humano, e nós falhamos diariamente com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social. Por quê? Porque muitas vezes nós nos ameaçamos, e quando nós nos ameaçamos, na grande maioria das vezes, é para que não aconteça aquilo que pode acontecer. É medo que aconteça aquilo que pode acontecer, às vezes, num nível maior. E eu vou provar isso aqui. Biblicamente eu vou provar isso. Então, continuando, esse é o capítulo Jonas 3. E agora vamos ao 4, que é o desfecho. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Lembre-se que ele queria ir até 4.000 quilômetros de distância e preferia se jogar no mar e morrer para não salvar esse povo. Por que ele não queria fazer essa missão de Deus? Porque ele sabia que Deus era bom, que Deus tinha amor, coração, por isso que ele tinha medo que Deus salvasse aquele povo que ele queria destruído. Ele tinha tanta fé que Deus ia acabar ajudando de alguma forma aquele povo que não merecia, que ele preferia morrer a ver isso acontecer. Então, olha aqui, isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Presta atenção nisso, Jonas ficou irado porque Deus ia ajudar aqueles malvados lá. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui, que te arrependes do mal, quer dizer que Deus sabe que tem que dar um castigo, mas ele fica triste de fazer isso, que nem um pai que tem que castigar a mãe, tem que castigar o filho, sabe que tem que fazer, mas dói fazer. Olha lá, só que Deus é num nível muito maior.
Então ele fala, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver para ver isso, ver um povo ruim daquele, que fez tanto mal para tanta gente ser beneficiado. E ele, por exemplo, que dedica toda uma vida de cuidado e de zelo, vê o mesmo tratamento e o mesmo prêmio para aquele povo que não fez tudo ao contrário. Então está aqui, ó, e disse o Senhor, fazes bem que assim te ires, quer dizer, você acha que você está se sentindo desse jeito é bom para a tua saúde, vamos dizer assim, nos termos de hoje, né? Aí então, Jonas, uma curiosidade, Jonas quer dizer, o nome Jonas quer dizer pombo, Iona era o nome de pombo. Então, ó, Jonas saiu-se da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quer dizer, ele ainda tinha esperança que os caras não fizessem o que Deus pediu em 40 dias, ou que o povo não atendesse ao decreto do rei para o jejum e fosse destruída. Essa era a esperança dele, né? E fez o Senhor, olha aqui em amarelo, eu destaquei aqui, e fez o Senhor, olha a psicologia de Deus, olha a psicologia de Deus, como Deus conhece o coração de cada um, só ele e o filho dele. Então o que ele sabia? Como mexer com os valores do profeta Jonas. Então, olha como Deus trabalha. Ele fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. O que representa uma boboreira para mim, para você, para a maioria das pessoas? Praticamente é uma planta que dá rasteira no chão ali, dá umas abóbora, uns gostam muito, outros nem dão bola e tal. Mas o efeito que causou a boboreira no profeta Jonas, porque Deus conhecia o coração dele, foi sublime. Então vamos lá, é por isso que eu digo, é como um filme isso aqui. Então vamos lá. E fez Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Então quer dizer, é porque Deus conhecia o coração dele, sabia que ele ia gostar disso. Muita gente não tem o mesmo, não tem importância isso aí, entende? Gostos variam. Mas aí, olha, a psicologia de Deus. Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, que é manhã, né, tal, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, sem aquela sombrinha gostosa que ela fazia, né, no Jonas, ó, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, quer dizer, começou a esquentar a cabeça dele sem a sombra, e ele desmaiou. Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver, quer dizer, porque morreu a boboreira dele, fora o que ele já estava acumulado, né, sintomático. Então essa ele não foi a gota d'água. Então agora ele queria morrer mesmo, que Deus tirou essa boboreira aí que ele amou. Então disse a Jonas, olha bem gente, é com isso que eu vou encerrar o post aqui, tipo terminando essa passagem, depois mostrando alguma coisa de Tarsis, onde fica hoje atualmente, e Nínive, o que é Nínive hoje, ok? Então vamos lá. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira, quer dizer, você acha que você está fazendo bem para a sua saúde por causa dessa boboreira? Quer dizer, Deus estava percebendo que ele estava para ter um treco. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte, quer dizer, ele insistia nessa amargura, assim, conformismo com essa bondade de Deus para aquele povo indigno. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí Deus fala assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais que não tem nada com isso. O que ele quer dizer discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? É a parte espiritual. Então, olha que tremenda lição de psicologia aqui que Deus dá. Quer dizer, você está querendo até morrer por causa dessa boboreira, que você não fez nada por ela que fez tudo por você, né? Praticamente aí, né? Agora imagina eu que criei o homem, criei os animais, que amo todos, quero salvar todos. Olha, vocês acham que eu não deveria postar um momento de luz desse? Porque momentos de luz, gente, não é uma coisa que você bota horário e vai lá e aperta o botão da luz. São coisas que nos tocam. Às vezes uma sucessão de coisas, uma somatização de fatores e situações pontuais dá uma luz. Então está aqui minha luz dividida. Eu não estou nem pensando no tempo desse vídeo, porque se eu pensar no tempo desse vídeo é um pecado que eu faço contra essa luz. Ok? Por isso esse canal não visa o grande público. Não visa o grande público. Agora vamos mostrar esse pequeno vídeo que eu gostei bastante. Só um pedaço. Jonas então foi jogado ao mar, porque o navio passou por uma grande tempestade e um grande peixe o engoliu. A palavra hebraica aqui para grande peixe é Dag Gadol. E é muito importante nós registrar esse Dag Gadol, porque algumas traduções, algumas versões em português registram como baleia. Porém, o texto bíblico original, na língua hebraica, registra Dag Gadol, ou seja, um peixe grande. Não menciona a espécie do peixe, mas sim um peixe grande que engole Jonas, e Jonas fica no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. Ao final desse período, o peixe retorna a essa região do porto de Jope, aonde vomita Jonas aqui nesse porto. Muitas vezes confunde-se também, muitos acham que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, só que Nínive não tinha nenhuma praia. Nínive está aqui ao nosso norte, não tem mar, não tem praia, ou seja, Jonas retorna ao mesmo ponto de partida. Onde... Ok, pessoal? E aqui tem o trajeto que Jonas, eu repeti no Google Earth, mas não com linhas sinuosas, né? Porque elas não dão uma medida mais aproximada. Então, por isso eu fiz linha reta, porque aí o software me informa a distância em milhas e quilômetros, ok? E atual, Mossul, no Iraque, uma cidade que vai ter participação profética na vida de Cristo, muita coisa que vai acontecer de ruim antes da chegada de Cristo, parte dela vai se passar nessa região. Então aqui é um vídeo de algumas coisas lá. Como vocês veem, é só dar um pause aí, pegar a matéria, mas não tem muito o que ver, é uma região que está espiritualmente detonada até hoje, né? O pecado dela só se agrava, é só destruição, só guerra que nunca termina, enfim. Então é isso, pessoal. Vou terminar aqui mostrando o meu canal Joio versus Trigo, para quem não conhece. Esse é o vídeo mais recente do canal.
depois vai indo para a direita, até chegar ao último lá embaixo, o primeiro lá embaixo do canal, ok? Agora aqui no início são é a home do canal. Então nós temos a playlist Análise de Fatos e Notícias, Deus, Pátria, Família e Conservadorismo, que muitas vezes não é um público necessariamente evangélico, e o nosso interesse é que eles despertem para o evangelho e o momento profético que vivemos. Bíblia, Abordagens e Estudos, a que se destina esse post. Recomendo veementemente que vocês assistam esses vídeos, ok? Aí, lives que serão iniciadas em breve com maior regularidade. As lives são temas variados. Uma playlist de arte, que são trabalhos meus, desde arte virtual, como esse desafio de renderizar um vídeo, fazer criação, postar no YouTube, configurar tudo e liberar para o público na plataforma em menos de 12 minutos. Acabei fazendo em 6,5. E aqui uma playlist de esporte. Por quê? Porque cristão também é esportista. O apóstolo Paulo era esportista. Então, pessoal, canal Joio versus Trigo, um canal profético. Por quê? Porque falamos das coisas de Deus para estes tempos, aonde Jesus já está aí atravessando a rua. Um abraço.